eu dar uma explanação sobre o que é esse tipo de estrutura, eu vou relembrar o que a gente viu até agora. Nós já estudamos algoritmos, começamos com a linguagem C, evoluímos, vimos a parte de condição, também a parte de looping, né, que a gente viu alguns. E na aula passada nós estudamos principalmente as questões das funções, que são a gente cortar o nosso problema, né, subdividi-lo em problemas menores, e também vimos a parte de recursividade, que é muito utilizado. Outro assunto também muito importante que se repetirá na aula de hoje é a parte de ponteiros. Ponteiros é, então, a questão de ter variáveis especiais de alocação de memória, tá? No qual a gente tem essa questão de saber qual é o endereço da memória e trabalhar com esse endereço. Não somente, obviamente, com o endereço, mas também com o conteúdo que há ali. Mas, voltando para a aula de hoje, a gente vai tratar de estruturas de dados. Hoje em dia, diz que o petróleo do mundo chama-se dados. Por quê? Porque tudo que a gente faz gera muitos dados. A gente tem alguns dispositivos que acabam, sabendo da nossa vida, que são os nossos celulares. Eles sabem do que a gente gosta, eles sabem para onde a gente vai, para onde a gente pretende ir, e tudo isso gera muitos dados. E a gente precisa de algumas estruturas que armazenem esses dados, tá bem? Falando a grosso modo, obviamente, claro que a gente tem umas matérias que tratam mais disso. Mas, se a gente pensar que até agora nós trabalhamos com estruturas do tipo int, do tipo float, até um vetor, a gente ainda não conseguiu guardar muitos dados. A gente só conseguiu guardar dados do mesmo tipo. Mas pense você em um programa usual de qualquer empresa que faz o cadastro de um cliente. Esse cadastro de cliente, ele precisa ter muito mais do que somente o nome. Ele precisa ter nome, endereço, CPF, telefone. Isso tudo são vários tipos de dados. O nome é um char, a idade é um inteiro, o nosso telefone é um double. Então, você percebe que ficaria inviável toda vez que eu criar um usuário, eu ter que declarar essas variáveis para ele. É muito mais fácil eu usar uma estrutura. E isso nós veremos na aula de hoje, tá bem? E as estruturas de dados, nós temos como a gente conseguir fazer que todos esses dados de diferentes tipos se organizem, tanto para a gente inserir, para a gente remover e também para a gente fazer uma busca, tá bem? Então, essas estruturas de dados nos auxiliam nisso. A nossa situação geradora de aprendizagem de hoje, ela está baseada em você ter um cliente e ele quer listar os seus dados, de questão das suas peças. Então, ele quer que você insira as peças no sistema através de um código. Então, essa vai ser a nossa situação geradora de aprendizagem de hoje. A primeira estrutura de dados que nós vamos ler é uma lista, tá? A lista, então, se assemelha bastante com a lista que a gente está acostumado quando a gente faz para o supermercado. Como que é a lista que a gente faz para o supermercado? A gente coloca lá o que nós vamos comprar, o que é a necessidade. Não tem uma ordem muito correta. A gente pode inserir dado, a gente pode remover um dado. Não tem, assim, uma ordem necessária. Mas antes da gente entender a lista e as demais estruturas de dados, nós temos que conhecer mais um tipo de variável. Essa variável é muito especial, porque além dela poder guardar diversos tipos de dados, ela também guarda diversos tipos diferentes de dados. Então, ela pode guardar char, int, double, float, até vetor, tudo dentro dela, tá? É como se fosse um arcabouço de variáveis diferentes. Vamos ao quadro, então, conhecer as structs. A struct, então, é uma variável que armazena valores de tipos diferentes, tá? E como que a gente tem essa declaração? Nessa forma aqui. Reparem, então, que para declarar uma struct, eu tenho que, obviamente, mostrar ao meu compilador o que eu estou declarando. Então, eu vou colocar um struct. E aqui, automóvel, é o nome da minha struct, tá bem? Aí, aqui dentro, eu vou colocar todos os dados que eu quero que ela armazene. Então, todas as minhas variáveis, e essas variáveis podem ter vários tipos. Então, eu vou chamar um charmó, um char, que é o modelo. Reparem que eu vou declarar o tamanho dessa string, o int, ano, o valor float. Reparem que são diferentes entre si.
No entanto, quando eu penso em automóvel, todos os automóveis que eu for declarar vão ter pelo menos essas 3 variáveis, tá bem? Então, é como se fosse um conjunto de variáveis que está relacionado a cada elemento ali que a gente vai adicionando. Se a gente pensar, então, em como acessar essa variável efeito, né? Pense, eu quero, então, que o meu automóvel... Eu quero saber o automóvel e o ano do meu automóvel. Vamos supor que eu coloque, então, que a minha struct de automóvel é A. Para eu saber o ano dele, eu vou... Se eu estiver tratando de parâmetros do tipo parâmetro, no caso... ponteiros, eu vou apontar para qual valor eu estou querendo, tá bem? Então, aqui, ano. No caso, se eu não estiver utilizando ponteiros, eu só vou colocar A.ano, tá bem? Então, assim, a gente consegue declarar qual valor eu estou querendo. Então, quando eu utilizar seta, eu vou estar trabalhando com ponteiros. Se eu estiver utilizando ponto, eu estou trabalhando com valores comuns, então eu não estou passando por referência esses valores da memória, tá? Geralmente a gente utiliza a memória para a estrutura de dados do tipo lista, porque geralmente quando a gente trabalha com lista, nós trabalhamos com o quê? Com muitos dados, e esses muitos dados não necessariamente eles precisam estar... a gente não quer um número determinado, tipo, eu não quero um cadastro que só possa inserir 100 clientes, eu quero um cadastro, né, de clientes que possa inserir N clientes. Então, essa parte de utilizar a memória desta forma é melhor, porque a gente utiliza uma lock que faz alocação dinâmica. Aí a gente vai conseguir inserir a quantidade de valores necessários. Vamos ao quadro para a gente continuar falando das listas ligadas. Então, a struct é a nossa variável que nós usaremos na aula de hoje para ver essas estruturas. E a primeira estrutura que nós vamos estudar é a lista ligada. Ela é uma estrutura de dados linear e dinâmica. Por que dinâmica? Porque eu posso inserir dados e remover a hora que eu desejar. Cada elemento da sequência é armazenado numa célula da lista. E o que vai compor essa célula da lista? Os valores que eu declarar na minha struct, tá bem? Então, o que eu declarar na minha lista vai estar na minha struct. Vamos olhar aqui essa lista que eu trouxe. No caso, cada valor aqui é uma célula, tá? Repare que aqui tem uma informação, mas algo muito importante quando a gente trata de lista é esse quadradinho aqui que está sendo representado, que a gente chama de nó. Por que nó? Reparem que uma célula está apontando para outra, tá bem? Isso é importante porque nós temos, então, o encadeamento desses valores. Tem um nó que chama o outro. Assim, a gente consegue uma sequência. E essa sequência, então, permite que nós adicionamos outros valores. Mas como que eu declaro esse nó? Como eu declaro, então, esse valor na minha struct? Desse jeito. Eu coloco uma struct, o nome que eu desejo, neste caso lista, e aqui eu tenho 2 informações. Então, aquela minha célula, essa célula aqui, ó, para aquela struct que eu estou definindo, vai ter 2 valores. São eles um inteiro, que eu chamei de info, e um lista proxy. O que é esse lista proxy? É a minha seta, tá? É a minha ligação de uma célula à outra. Então, eu estou pegando e estou ligando a minha lista a uma outra struct que vai ter os mesmos componentes, tá bem? E aqui, esse typedef struct lista é o nome da minha lista, tá? O nome dela, como eu vou utilizar no programa, é lista. Trouxe outro exemplo para você entender melhor. Aqui nós temos, então, uma struct de alunos. Pense, então, que eu estou cadastrando diversos alunos. Eu tenho somente char aqui como nomeação, né, dos alunos, mas eu poderia ter idade, classe, nota e entre outros. Mas, além de um valor, eu preciso ter obrigatoriamente um ponteiro. Por quê? Eu preciso mostrar que essa minha struct está apontando para outra struct. Então, se eu estou apontando, eu preciso saber qual é a memória dele, tá bem? E, no caso, a gente chama de próximo porque a gente está apontando para o próximo. Então, a gente tem que pensar que a gente tem as structs ligadas. E o próximo nada mais é do que essa seta, tá bem? Que faz
a ligação de um para outro. A gente tem que pensar que a nossa memória de trabalho, ela é como se fosse uma pilha, né? E no caso, a gente pode, por exemplo, ter um aluno aqui. No entanto, aqui já tem outras informações de outros programas, tá? E daí a gente tem o segundo aluno aqui. O que ele faz? Então, esse próximo vai apontar para o endereço da memória, tá bem? E assim por diante. Então, ele vai fazendo a ligação ali dos nossos elementos da struct. Você tem que entender que a lista é uma das mais complexas que a estrutura de dados que nós veremos hoje, tá bem? E ela tem alguns passos para que nós conseguimos montar ela. Toda vez que a gente trata de uma struct com nós, é importante a gente inicializar. Por quê? Porque toda struct tem uma inicialização. Vamos ao quadro, então, compreender quais são os passos para criar essa lista, tá bem? Então, a gente vai fazer a criação, a definição de uma estrutura, a inicialização da lista. Como a gente está trabalhando com ponteiros, nós vamos trabalhar com essa inicialização sempre sendo em null, tá? Sempre sendo nulo. Inserção com base em um endereço de referência, tá? Então, é importante. Alocação de um endereço de nó para a inserção na lista. É importante a gente mostrar, então, que estamos criando este nó. A remoção do nó com base em um endereço como de referência. Então, se eu posso alocar, obviamente, eu também posso remover. E o deslocamento do nó removido da lista. Porque se muitas vezes a gente só muda os parâmetros, só muda o ponteiro, a gente esquece de remover e ele acaba ocupando memória, tá bem? Aqui está uma lista bem pequena sendo criada. A gente já criou a struct dela, então lembre-se que a gente já tem a struct criada, tá bem? Sem a struct ela não acontece. Nós definimos a struct no main, então o nome da nossa struct que a gente colocou e como a gente vai chamá-la no main. Então no main eu vou chamá-la de lista final. Eu vou inicializar. Como que eu vou inicializar ela? Mostrando que o meu primeiro ponteiro vai apontar para o null, que é para o nada, tá? Eu tenho que mostrar, então, que ele vai inicializar da forma null. Então, assim, eu monto a lista ligada. Mas, como eu disse, a lista ligada existem outros tipos de funcionalidades, como inserção, remoção, a gente apresentar também os valores e entre outros. A primeira operação que veremos nas listas ligadas é a inserção. A lista ela não tem uma regra de onde a gente pode inserir um elemento. Então, nós podemos inserir ele no início dela, no meio dela ou também ao final. Então, isso complica um pouco, tá? Se a sua lógica permite essas três implementações, você tem que cuidar delas separadamente, tá bem? A gente vai ao quadro agora entender como ocorrem essas inserções. Para inserir um elemento na lista ligada, é necessário alocarmos espaço na memória. Então, toda vez que a gente for inserir um elemento, a gente tem que criar espaço na memória para ela, tá? Então, é algo dinâmico. A gente não é estático igual um vetor que a gente define que ele vai ter 100 elementos. Ele é dinâmico. Então, toda vez que eu for criar, eu vou fazer essa alocação. E onde eu posso inserir os meus elementos? No final da lista, na primeira posição ou no meio da lista, tá bem? Então, a gente tem essas três possibilidades. E como acontece cada uma delas? No meu primeiro quadro aqui, eu estou inserindo o meu elemento no meu primeiro... eu estou inserindo o meu elemento, ele é o primeiro, né? Então, eu estou inserindo ele ali na primeira posição. Reparem que eu tenho o meu nó já inicializado, ele está apontando para null, tá? E daí, eu vou apontar esse primeiro nó para o que eu estou querendo inserir, tá bem? E depois eu tenho que apontar o próximo para nulo. Por quê? Porque senão eu fico ali sem a determinação do ponteiro. Como eu estou tratando uma struct, e a struct ela tem n elementos, eu tenho que setar os n elementos, eu tenho que preenchê-los para ser corretos, tá bem? Já na minha no meu segundo quadro, eu vou inserir um elemento no final da lista. O que eu vou fazer? Eu tenho que percorrer toda a minha lista, então eu vou andar sobre ela, percorrendo todos os valores e vou chegar em um nó, no qual esse nó teria como próximo elemento o null, tá? Então, a gente vê que o nó que tem informação 3, ele
13, ele aponta para nulo. Mas eu estou querendo inserir o meu valor 74 na última posição. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse nó que está apontado para nulo e vou fazer a modificação para ele apontar para o meu novo nó. Então, ele não vai mais apontar para nulo, ele vai apontar para o outro. Mas é importante que eu tome o cuidado que esse meu novo nó aponte para nulo. Tá vendo? Então, ele vai apontar. E ele vai passar, então, a ser o último elemento. Por quê? Porque ele vai estar apontando para nulo. E o nosso anterior vai ser o penúltimo. E das mais complicadas inserções, nós temos a 3, que vai inserir ali no meio, tá? Aqui nós podemos que essa inserção aconteça, que a gente escolha um valor após, tá? Então, você vai ter que determinar algum tipo de condição para que ele ache aonde ele vai querer determinar. Muitas vezes a gente utiliza a ordenação. Então, se são uma struct que contém valores do tipo inteiros e eu quero ordená-los, então eu vou percorrer até achar onde aquele valor se encaixa ordenadamente. É uma das possibilidades. Então, vamos analisar aqui o nosso terceiro quadro. Eu tenho o meu ponteiro apontando para o meu primeiro elemento, tenho o meu último elemento aqui, e eu quero inserir ali o 30 entre o 56 e o 13. Vamos supor que aqui fosse uma ordenação decrescente, né? Então, do 56, 30 e 13. O que eu faço? Eu pego o meu ponteiro que estaria apontando para 13 e aponto ele agora para 30. E eu pego o próximo do 30 e faço ele apontar para o 13. E o 13 mantém o seu próximo, tá bem? Então, existem todos esses mecanismos. Muitas vezes a gente não necessita fazer todas essas inserções. No entanto, a gente acaba muitas vezes criando listas do tipo ordenadas. Aí é importante a gente criar a opção 3 que a gente insere no meio da lista. Por quê? Porque é importante que nós tenhamos esse rearranjo de nós para então encaixá-lo em um valor, no valor necessário, no nó ali necessário, tá bem? Então a gente tem que pensar nas listas ligadas como uma opção para a gente guardar diversos elementos e poder percorrê-los, tá bem? Eu vou mostrar agora no quadro algumas inserções, tá? Como a gente faz. Essa primeira inserção, ela é na posição, no caso, na primeira opção da lista, tá? Então, aqui vai ser, eu vou inserir no primeiro elemento. Reparem nessa funcionalidade aqui, ó, lista recebe novo, tá? Lista malloc, aqui então eu estou alocando o valor que vai ter a minha struct. O que isso acontece? Lembra que eu disse que era necessário alocar espaço de memória para todo nó inserido? Essa é a funcionalidade que a gente insere, que a gente faz essa inserção. O que a gente faz? A gente vai então, reparem que aqui a gente criou um elemento novo, tá? Então é esse nome que nós vamos utilizar dentro da função, tá bem? E olha aqui que a gente passou a lista anteriormente. E int, obviamente, vai ser o nosso valor que nós adicionaremos no nó. Então, o meu novo, ele vai fazer o quê? Ele vai apontar para a informação do meu nó. Por que a informação? Porque na minha struct, eu tenho um int info. Então, esse int info, ele é parte da minha struct, eu tenho que declará-lo. Aqui, então, eu tenho int info. E na minha struct também, eu tenho um ponteiro do tipo proxy. Então, eu também vou ter que setá-lo. Então, o primeiro valor que eu declaro aqui é eu adicionando o valor ao meu dado. Depois, eu faço, então, eu seto a questão do meu próximo valor. Então, eu vou levá-lo aonde? Eu vou apontá-lo pelo meu primeiro nó atual, que é o L, tá? Que foi passado aqui como parâmetro. E vou retornar ele no final. Aqui nós temos também inserir na posição. A gente novamente passa como parâmetro lista, a posição que a gente quer, tá? O valor da posição que a gente quer e um inteiro que será o valor. Nós criamos algumas variáveis que nos ajudem. Olha aqui, nós estamos adicionando valor na lista, nós temos que alocar valor para ela na memória. Então é aqui que a gente faz. E a gente vai fazer um while para encontrar a posição. Então, enquanto for diferente da posição que nós desejamos, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar um proxy. Então, nós vamos percorrer a lista. Aqui a gente
percorre a lista. E reparem que a gente dá um mais para andar na lista. Mas quando ele sair desse while, quando o count for igual ao pos, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar então esse novo valor. Vamos apontar para a informação dele, adicionando o valor desejado. Vamos apontar para o próximo e pegar o P próximo. O que é o P próximo? É o meu valor aqui que nós estamos percorrendo. Então, o meu próximo, ele vai apontar, o meu novo valor vai apontar para o próximo da lista, tá? E o P próximo vai ser um novo. Assim a gente faz esse rearranjo dos valores. E vamos retornar L. E por último, inserir no fim da lista. Novamente, nós temos que passar a lista por parâmetros e passar um valor. Olha aqui, sempre a inserção na lista, independente da sua posição, nós criamos valor na memória. E nós vamos percorrer a nossa lista até que nós chegamos a nu. Por quê? Porque nós queremos inserir no último lugar. Nós sabemos que o último nó aponta para nu. Portanto, é importante esse while diferente de nu. Quando nós chegamos em nu, nós vamos setar todos esses valores, tá bem? Reparem que aqui, esse P próximo, ele tem qual valor? Ele tem nu. Então, ele vai passar para o novo próximo o valor de nu, tá bem? Eu até poderia trocar essa operação pelo valor nu. E o P próximo, que era o anterior, vai apontar para o novo nó. E assim por diante, retornando o nu. Essa foi, então, as nossas inserções na lista. Você viu que tem 3 possibilidades, tá bem? Cada uma com suas características. Mas é sempre importante lembrar em alocar a memória e apontar o próximo nó, né, do novo elemento para o elemento seguinte. Vamos ver mais algumas operações nas listas ligadas, tá? Já vimos a inserção, mas podemos também remover elementos, percorrer a lista, e é isso que a gente vai analisar agora. Como que a gente remove um elemento? A gente pega, se esse elemento for o primeiro, né, da lista, nós fazemos o quê? Nós pegamos o ponteiro que indica qual é o primeiro elemento e vamos apontá-lo para o próximo que estava no nó que será apagado. E, obviamente, nós temos que desalocar a memória alocada. E o elemento no meio da lista também vale para o fim da lista, tá? Por quê? Porque a gente já vai percorrer a lista como um todo, então acontece que não compensa fazer mais um remove. Aqui, então, se a gente tiver um elemento no meio da lista, nós temos o nosso nó, todo nó aponta para um próximo. Quando eu analisar que o próximo nó tem o valor que eu desejo, eu faço o quê? Eu pego esse ponteiro que estava apontando para o próximo e aponto para o próximo do próximo. Então, eu vou passar para apontar para um novo nó, que seria o próximo do meu valor desejado, tá bem? E assim, então, a gente consegue remover o elemento, no caso, o 13 da lista. Para ficar mais claro, vamos ver isso em programação. Aqui, ao invés de fazer a remoção também do primeiro elemento da lista, a gente só pode fazer a segunda opção, que é do meio da lista, porque ele vai encontrar o primeiro caso seja esse elemento. Então, a gente não precisa ficar fazendo todas as remoções, tá? De primeiro, médio ou final da lista. A gente pode fazer somente uma que abrange as 3. Então, a gente vai passar a gente vai retornar, né, a lista. O nome da nossa função é remove, e aqui a gente vai dar um lista L e um valor. O que nós teremos, então? Nosso lista anterior vai receber igual a null, tá? Então, a gente está criando um novo ponteiro, um ponteiro auxiliar, e estamos criando também um outro ponteiro auxiliar P. O que nós iremos fazer? Nós iremos percorrer toda a minha lista até encontrar. As condições são, não pode ser igual a null, então se for diferente de null e a informação for diferente de V, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar na minha lista. Então aqui eu vou percorrer toda a minha lista indo para o próximo elemento. Se o meu elemento for null, eu vou fazer o quê? Eu vou retornar L. Isso mostra que eu não encontrei o meu elemento, então. Já se ele for o anterior for igual a null, tá? O que eu vou pegar? Eu vou mostrar, então, que L vai receber P próximo. Já o else vai ser, caso não seja, né? Caso o anterior for diferente de null,
o anterior próximo vai para o pré-próximo. Aqui eu vou fazer a seguinte questão. Eu tenho um nó. Reparem, então, que o anterior próximo, que é essa daqui, vai apontar para o P próximo. E esse é o P. Tá vendo? O P próximo é esse. Que está apontado para o meu nó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse anterior próximo e vou apontar para ele, removendo este nó. Tá vendo? Então, eu faço um return, voltando ele. Por que eu faço um return? Porque aqui eu não tenho nenhuma liberação de memória, tá bem? E eu posso, então, ter essa liberação depois. Você viu que no não remover elementos de uma lista, o que a gente faz? A gente acaba fazendo uma só que abrange as três, tá? Com aquela condição da gente ver se o próximo é nulo, a gente consegue então abranger tanto os elementos do meio, como também os elementos do final. Então, a gente consegue fazer toda essa operação. Parece um pouco complicado, tá? Então, você tem que estudar bastante essa parte de ponteiros para entender o apontar para o próximo. Mas é sempre pensar assim, se eu for remover um do meio, esse meu anterior vai apontar para o próximo e não para ele mais, tá bem? Então, assim a gente consegue compreender qual é a lógica. Então, a gente tem que entender bem essa parte de ponteiros. Agora, a gente vai ver outras funcionalidades sobre as operações na lista. Vamos percorrer a lista ligada, que é, no caso, passar sobre todos os elementos. Então, e desde o nosso primeiro elemento até o último, e saber quais elementos fazem parte dessas estruturas, e verificar se um elemento se encontra na lista ligada, que no caso é percorrer a lista, no entanto, com algum tipo de condição, para analisar se essa condição é satisfeita. Se for satisfeita, quer dizer que eu encontrei o meu elemento. Aqui eu fiz só um percorrer, né, que pode ser um imprimir. Reparem, então, que eu passo por parâmetro um lista L, eu crio um lista P como auxiliar, também. Aqui eu dou um printf só para mostrar os elementos, e eu faço um for para percorrer a lista. Qual é o tamanho da minha lista? É L. L foi passado por parâmetro para mim. E eu vou utilizar P porque eu vou caminhar, o P é o meu auxiliar, então eu vou caminhar sobre ela, tá bem? Então, se P for diferente de nu, eu vou fazendo o quê? Eu vou adicionando um próximo nó. Então, eu vou caminhando ali na minha lista. E vou, quando eu encontrar, aqui eu imprimir, então eu vou passar por todos os nós e imprimir eles. Reparem aqui que é um %d. Por quê? Porque o meu info era int. Então, por mais que a gente esteja trabalhando com memória, o que eu vou acessar aqui? Eu vou apontar para a informação. A informação é int, obviamente, eu tenho que colocar este valor, tá bem? Então, a gente faz assim o percorrer na memória. E como que seria o buscar? A gente tem que passar o valor que a gente deseja. Criaremos uma lista auxiliar e obviamente, percorreremos essa lista. Só que ao invés de imprimi-la, o que eu farei? Eu farei uma comparação. Então, se eu ver que a minha informação da struct, daquele nó, foi igual ao meu valor passado, eu vou retornar. Se não for, eu percorri toda a minha memória, o meu próximo foi nu, eu vou fazer o quê? Vou retornar nu, mostrando que aquele valor não possui nenhum tipo de valor, tá bem? Então, agora, a gente já entendeu todas as operações da lista. A gente viu, então, que a nossa situação geradora de aprendizagem, a gente vai buscar atender a recomendação de um cliente, que é mostrar os seus elementos numa lista, né, que ele tem. Essa implementação eu vou fazer no meu computador. Vamos ao meu computador. Ok? Então, tá aqui. Eu já comecei ela porque você vai reparar que é uma implementação um pouco grande, tá? E o nosso tempo, obviamente, infelizmente, não permite essa implementação como um todo. Então, eu vou explicar o que eu fiz aqui. Eu criei uma struct do tipo nó, tá? Eu chamei de node. E dentro dessa struct eu tenho dado e eu tenho o próximo, o next. O que é o next? É meu próximo, tá bem? Aqui, o que vai acontecer? Nós vamos, então, será o dado do nosso cliente. Aqui vai ser o código do produto que ele queira que a gente produza, tá bem? Então, vai ser esse código. O que eu vou fazer com você agora, nessa parte da aula, vai ser um insere no início, tá bem?
E se der tempo, eu faço mais um. Mas, por enquanto, a gente vai fazer um insere no início. Mas antes, vamos lá no meu main, tá? O meu main, então, eu tenho que declarar a minha struct. Tudo que eu tenho no meu programa, eu tenho que passar pelo main para que ele entenda que aquilo faz parte, obviamente, da minha programação e que ele deve considerar. Então, eu tenho a struct node e eu vou chamar ele de início e vou receber null, tá bem? Então, essa é a primeira parte que eu vou fazer. Agora, reparem que eu já deixei as funções prontas, né, com as referências passadas, eu vou explicar o que é cada coisa. No entanto, eu já deixei meio pré-pronto pra gente só preenchendo. A primeira função que a gente vai fazer é o insere no início, então eu vou inserir no primeiro nó, tá? Então, é uma das mais simples. Aqui eu tô passando a struct node, tá? Que eu chamei de início referência e o novo dado, então, new dado, ok? O nome você escolhe das suas variáveis, não tem problema. O que a gente vai fazer? Primeiro eu vou, então, se eu vou criar um novo elemento na minha lista, eu preciso alocar a memória. Então, eu vou dar um struct node, que é o nome da minha struct, ok? Obviamente, eu tenho que criar com asterisco, porque eu quero a referência da memória dele, já que são diversos dados. Vou criar um novo nó, tá bem? Então, um new node, no qual ele vai receber o valor de struct node, tá? O que é esse struct node? Da onde ele vai receber, da onde ele vai tirar esses dados. Mas eu preciso fazer um malloc size of, ok? Qual vai ser o tamanho dele? Vai ser o tamanho que tiver os valores da minha struct node. Então, basicamente, esse é a minha alocação de memória. Aqui, então, eu estou mostrando para o meu programa que eu criei um novo dado. Onde está esse dado? Perdido na memória. Eu ainda não mostrei aonde ele, qual é o seu primeiro elemento, qual é o seu próximo, tá? Qual é o seu dado. Eu não mostrei nada para ele ainda. É isso que a gente vai fazer aqui. Agora, a gente vai pegar e dar um new node. O que é new node? É o nome da minha variável que eu declarei aqui. Eu poderia chamar de A, B, C, mas seria o nome dessa minha struct criada aqui dentro, tá? Esse é meu novo nó. Então, new node. O que eu quero apontar? Eu quero apontar para o dado dele. Tá vendo que o dev até já mostra quais as variáveis que eu tenho que setar? Então, eu vou colocar dado aqui. Por quê? Porque eu tenho dado na minha struct. Então, new dado, ok? Vai receber o valor de new dado. Aonde que veio esse valor de new dado? Aqui na minha referência, tá? Então, o meu programa chamou falando assim, olha, você vai inserir este dado no primeiro, no início. Por quê? Porque ele vai chamar a função correspondente. Depois do new dado, eu vou ter que setar, obviamente, o outro elemento da minha struct, que é o meu próximo, tá? Então, eu vou colocar new node next, tá? Então, aqui eu tô mostrando que eu vou setar o meu próximo elemento. Então, a minha flechinha desse meu elemento, ele vai apontar para onde? Ele vai apontar para esse início ref, tá? Que foi passado pelo o meu main. Então, a gente vai fazer início ref. Reparem que a gente utiliza, então, o asterisco, pois nós estamos tratando de um valor de memória. E depois, então, nós vamos passar início ref igual a new. Então, reparem que o início de referência, tá? Que é um ponteiro que vai mostrar qual é o primeiro elemento, vai estar apontando para ele. Reparem que a gente faz essa mudança, então, de dados. Nós pegamos um ponteiro que estava antes apontando para o nu, tá? Reparem aqui que ele está apontando para o nu, é isso que a gente passa. Ele vai apontar agora para esse novo nó que a gente criou. Então, a gente tem que setar não somente o nosso prox, mas se ele for o primeiro elemento, nós temos que fazer esse ponteiro
que mostra qual é o primeiro elemento, apontar para ele, para que ele saiba, então, aonde iniciar a lista. A gente precisa desse ponteiro também, que a gente chama aqui de início referência. Eu vou pegar aqui um insere, tá? Vou mostrar, então, ó, insere início. Lembrando que 2 barras seguidas é comentário, tá? Então, todas essas linhas aqui estão em comentários. Aqui, então, eu vou mostrar para ele aonde que eu vou inserir, né? Então, qual é a estrutura que eu vou utilizar e qual é o valor. Então, eu posso inserir esse valor. Vamos ver se ele vai compilar. Não sei se ele vai, porque ele está com muita parte aberta. Então, ele inseriu. Eu ainda não mostrei, tá? Porque eu ainda não criei uma função de print lista. Ok? Eu vou criar a print lista aqui para a gente mostrar o que ele está sendo adicionado na lista. Como que a gente faz, então, para andar sobre a minha lista? Eu vou dar um while, ok? Eu não preciso criar nó, porque eu não estou adicionando nada, tá? Eu só estou percorrendo. Então, diferente de null. Repare, então, aqui que eu estou usando o nó que foi passado por parâmetro. Vou abrir chaves e dentro vou dar um print f. Os valores são do tipo inteiro da minha struct, então eu vou passar um ler, tá? E node.dado. Reparem que a gente tem sempre que mostrar o que eu tô querendo apresentar. Então, eu tô apontando para o dado, tá vendo? Então, o meu nó está apontando para o dado. E aí, eu vou ter que fazer o quê? Para percorrer a minha lista, eu tenho que fazer node, vai receber node next, tá? Então, reparem que eu caminho na lista andando pelo próximo. Agora eu vou dar um compilar. Ele ainda não imprimiu porque eu não apareci. Então, ó, eu vou descompilar aqui pra gente dar um print list, tá? Que foi a função que eu criei. Então, perceba que eu já inseri um elemento. Então, a lista criada possui o elemento set. Tudo bem? As próximas, a gente termina aqui, então, esse insere no começo da lista, tá? No decorrer da aula, eu vou implementando os outros inseres. Vamos ao quadro, então, analisar um exercício que eu trouxe para a gente fixar o que foi visto até agora. Só é possível retirar um elemento da lista do seu final. Isso é verdade ou é mentira? Para inserir e retirar um elemento da lista, deve-se atualizar o valor do ponteiro. A struct é uma variável que armazena valores de tipos diferentes. Eu vou deixar um minutinho para você pensar, tá? Para você analisar novamente as questões e daqui a pouco eu volto com a resposta. Vamos então ao quadro solucionar o exemplo que eu tinha deixado. Só é possível retirar um elemento da lista do seu final. Isso é mentira, tá bem? É falso. A gente pode retirar qualquer elemento, o primeiro, do meio, o final, retirar todos, então não tem problema. Para inserir e retirar um elemento na lista, a gente deve atualizar os valores do ponteiro. Isso é verdade. Não adianta nada você colocar um valor na lista e não atualizar o próximo. Ele não vai reconhecer. Ou retirar, tá? Então, a gente tem que atualizar sempre os valores, principalmente de quem está apontando. A struct é uma variável que armazena valores de tipos diferentes. É verdade, tá bem? Então, todas essas afirmativas que eu coloquei, tirando a primeira, as outras duas são afirmativas verdadeiras. A gente vai tratar, então, de uma estrutura de dados chamada pilha, tá? A pilha, diferente da lista, ela tem algumas regras. A gente não pode inserir
o elemento em qualquer lugar, nós também não podemos retirar qualquer elemento, também a pilha tem algumas regras que a gente tem que seguir. Um exemplo muito clássico de quando a gente pensa em pilha na parte de programação é quando a gente tem aquela pilha de louça suja, né? Aquela pilha de pratos para ser lavado. Vamos supor, você pode tirar o prato que está lá embaixo? Não, a pilha vai desmoronar. Você pode tirar um prato do meio? Também não, a pilha também vai cair aquela parte de cima. Quando a gente trata em pilhas, a gente sempre retira o primeiro elemento. Tá bem? Então, o elemento do topo da pilha que a gente retira. Então, quando você pensar na estrutura de dados pilha, lembra da pilha de pratos, tá? Aonde eu insiro um prato novo nessa pilha? Em cima, no topo dela. Então, onde eu tiro esse elemento? Também do topo. A gente vai agora ao quadro, pois eu trouxe a descrição formal da pilha. Então, são estruturas de dados do tipo LIFO, last in, first out, onde o último elemento a ser inserido será o primeiro a ser retirado, tá bem? Isso é muito importante você saber. Então, o último elemento que nós inserimos é o primeiro a retirar. Aqui nós temos a exemplificação de uma pilha. Reparem, então, que nós temos o topo. A gente sempre tem que ter uma variável topo, e essa variável é do tipo quê? Obviamente, nós estamos trabalhando com ponteiros, então, é um do tipo ponteiros. Repare então que se eu for inserir um elemento, ele vai entrar onde? Ele vai entrar em cima da minha informação 6. Já, se eu fosse retirar esse elemento, eu retiraria esse meu novo elemento e depois o elemento 6, 5 e assim por diante. Mas é importante que você lembre, quando você trata de pilha, eu preciso ter essa variável setando o topo da pilha. É imprescindível, porque senão eu não vou conseguir fazer o funcionamento dela. Aqui nós temos, então, como seria o funcionamento, né, da pilha. Então, nós temos a primeira pilha vazia, reparem que não tem nada, nem a função indicando. Após inserir o primeiro elemento, nós setamos o topo de pilha. E o topo de pilha, ele é setado toda vez que entra um elemento. E para onde que vai para onde a gente coloca, né, para onde a gente atribui esse topo de pilha? Para o elemento mais recente, para o último elemento que entrou. Caso a gente tivesse, então, a gente já inseriu os elementos, caso a gente fosse removê-los, nós faríamos o quê? Nós tiraríamos o elemento que está sendo apontado pelo topo da pilha. Então, o infocato estava sendo apontado pelo topo da pilha, a gente vai retirá-lo e apontá-lo a pilha para o info 3. E assim por diante até termos a pilha vazia, tá bem? Então, a pilha tem esse funcionamento. É interessante que você tenha em mente que a pilha ela tem um funcionamento totalmente diferente da lista. Ela segue essa regra. Se você quebrar essa regra, se você inserir a pilha não no seu topo, né, mas no seu final, você está fazendo um outro tipo de estrutura de dados e não a pilha, tá? Se você tem, então, que no seu problema você precisa dessa estrutura, mais fácil que utilizar a lista é utilizar a pilha. Então, a gente tem essas estruturas para, obviamente, se encaixar a diversos problemas diferentes. A gente vai ao quadro, pois a pilha tem duas operações básicas, que é o empilhar um elemento, que normalmente nós chamamos de push, tá? É o que a gente costuma chamar nas pilhas, e o desempilhar nós chamamos de pop. Então, vamos reparar aqui no que está sendo empilhado e no que está sendo desempilhado. Reparem, então, que minha pilha está vazia e eu vou dar um push 36. Eu vou adicionar o número 36. Depois eu vou dar um push 7. Então, eu estou adicionando no topo da minha pilha. Ó, reparem, então, que o topo antigamente estava apontando 36, agora está apontando o 7. Que foi inserido. Aí eu vou dar um pop. O pop eu preciso passar valor? Não, por quê? Porque como eu estou retirando o valor da pilha, eu sei que eu sempre retiro o que está no topo da minha pilha, eu preciso passar o valor para ele. Ele vai saber qual retirar. Então eu vou dar um pop e vou retirar o quê? O 7. E aí o meu topo da pilha, que é o meu ponteiro, eu vou apontar novamente para o 36. Posso dar um push 12. Daí eu tenho um novo topo de pilha, um push 23, mais um novo topo de pilha, e se eu der um pop por último, o meu topo de pilha volta para o 12. Então, basicamente, esse é o funcionamento. Pensando em código,
nós temos a seguinte estrutura da pilha, né? A gente, quando declara uma struct pilha, ela tem que ter pelo menos o int topo dela, o capacidade e o próximo elemento, tá? Por mais que a gente tenha que o próximo elemento a gente não encadeia, mas a gente precisa, quando retirar, saber qual é o próximo que a gente tem que passar. Então, a gente precisa também desse novo apontador para que a gente consiga entender qual é a sequência da pilha, tá? A gente não vai percorrer ela para remover qualquer elemento, mas é necessário para que a gente possa, então, seguir a sua sequência. Então, você declarou a struct pilha, reparem aqui que a gente tem o topo, tá? O topo é muito importante. E para criar uma pilha, a gente vai, então, primeiro, setar o próximo elemento, tá? Já que é passada a pilha para o parâmetro, e olha o malloc aqui. O malloc, ele é, então, utilizado para que façamos essa parte de alocação de memória. Nós vamos setar o topo, então, igual a -1 e a capacidade igual a C, que foi passada pelo int. Aqui é o push. O push é o quê? O push é a gente, então, empilhar. Olha como é simples. Nós vamos passar a struct que estamos trabalhando para eles, tá bem? E o valor que nós queremos empilhar. Aí, nós vamos pegar aqui o topo, a gente vai pegar P, né, referenciado a topo, mais. O que isso indica? Indica que a gente vai adicionar um elemento a mais no topo. Então, ele vai apontar para o próximo elemento. E o P próximo elemento, que vai, então, ter como, no caso, índice P topo, vai receber valor. Então, você vê que é bem mais simples trabalhar com uma pilha do que trabalhar com uma lista. E o pop, obviamente, a gente vai retirar, então nós vamos decrementar o nosso topo, nós temos que mudar o seu valor. Se para empilhar a gente adiciona, para desempilhar a gente incrementa, tá bem? A gente decrementa, perdão. E aqui, então, nós fazemos o P recebendo topo menos e retornando, então, o nosso valor auxiliar que criou. Aqui, então, nós fizemos as principais estruturas da pilha, perdão. Então, você viu que a pilha é um pouco mais simples, mas, obviamente, a pilha não abrange todos os problemas, né? A gente não pode usar pilha, por exemplo, para quando eu quero, por exemplo, ter um cadastro de um cliente. Eu não posso empilhar os meus clientes e quando eu for remover, né, ou quando eu for editar um dado, eu remover até chegar o cliente desejado. Isso não pode acontecer. A lista é mais utilizada. No entanto, a pilha tem sua serventia, sim, ela tem alguns problemas e, principalmente, quando a gente fala em sistema operacional, geralmente ele empilha os processos. E a pilha, então, é utilizada no seu Windows ou no seu Linux, no sistema operacional que você utiliza. Vamos tratar de mais uma estrutura de dados, a fila. A fila, o nome já diz, né, é uma estrutura de dados que o primeiro elemento que entra é o primeiro elemento que sai, tá bem? A pilha era o último elemento que entra, é o primeiro que sai. Aqui não. Aqui, pensa você chegou numa fila de um banco. Se você é o primeiro da fila, você vai ser o primeiro a ser atendido. Você vai ser o primeiro a deixar a fila. Então, a fila a gente tem bastante no nosso cotidiano, como uma fila de banco, tá? Qualquer fila que a gente tem, né, no nosso dia a dia é semelhante a essa estrutura de dados. A gente vai ao quadro, então, analisar a definição formal de pilha. Elas são estruturas de dados do tipo FIFO, First In, First Out, onde o primeiro elemento a ser inserido será o primeiro a ser retirado, ou seja, adiciona-se itens no fim da fila e remove-se do início. Aqui, então, nós temos que pensar essas regras da fila, tá? Por quê? A nossa lista, a gente podia inserir no meio, inserir no final, inserir no início. Na fila, não. Na fila, eu só insiro os elementos no final dela e só retiro do começo. Tá bem? Então, a gente tem que respeitar cada regra. Por isso que é importante a gente conhecer as estruturas de dados para poder aplicar a melhor para a solução do seu problema. A gente vai ao quadro, pois a gente vai ver alguns passos para a criação de uma fila. É importante criar uma fila vazia, tá bem? Então, aqui a gente está falando de criar uma fila vazia, mas pode ser também a inicialização dela, inserir um elemento no final
sempre essa regra da inserção. Retirar um elemento do início, então é outra regra que a gente tem que tomar cuidado. E verificar se a fila está vazia, também é uma possibilidade para poder inserir os elementos. Eu trouxe um esquema gráfico para você analisar comigo. Repara então que essa minha fila, ela já tem uns valores. Olha o que a gente tem aqui, apontadores tanto para início quanto para fim da fila. É importante, tá? Por quê? Porque eu tenho que saber qual é o meu último elemento. Porque se eu for adicionar um elemento, ele vai entrar após esse último. E eu também tenho que saber qual é o início para poder retirar o primeiro elemento da fila. Aqui nós temos que a primeira coisa que nós vamos fazer é retirar um elemento. A gente vai retirar o C? Não, a gente vai retirar o A. Então, a gente retira o A, pega o início, que é o apontador, e aponta para o próximo, tá vendo? E nós vamos adicionar um elemento agora. Então, nós vamos pegar esse apontador de fim e vamos apontar para o novo elemento inserido também ao fim da fila. Então, essa é a nossa struct. Aqui, então, eu vou mostrar a struct da fila, tá bem? Reparem que a estrutura da struct geralmente não muda. Eu tenho o int n, tá bem? Que vai ser o nosso valor. O int in, que é o nosso inicial. E o char vetor, que é, então, a declaração de alguma variável. Reparem, então, neste caso, eu não estou declarando fim da fila, tá? Mas daí, o que vai acontecer? O nosso próximo valor, ele vai, obviamente, estar setado com nulo. Então, a gente tem essa inicialização. Como que nós iniciamos a fila? Obviamente, eu tenho que alocar valor na memória para ela, setar o meu n igual a 0 e o meu in igual a 0 e dar um return f. Aí, para inserir um elemento, eu posso inserir um elemento aonde? Somente no final. Então, eu pego a minha fila passada por parâmetro, pego o meu elemento char e vou criar então esse elemento. Aqui no caso eu dou int n fim, tá? Comparo o meu fn, que é o meu próximo, com o nulo e vejo se a minha fila está cheia. Então eu vou ver se esses elementos já estourou o meu tanto de fila. Se não, eu vou fazer um n, tá? Receber o próximo, fazer assim com o vetor mais. Então, eu vou incrementar esse valor aqui. E por último, a gente pode remover da fila. Então, remover da fila, a gente vai remover da onde? Do início. Reparem, então, que eu vejo se a fila está vazia. Por isso que é importante a gente fazer uma função que faz essa verificação para principalmente a remoção dos elementos. Daí, se a gente for remover, nós temos então que analisar qual é o elemento desse vetor, né, de início, fazer então a sua verificação e decrementar, tá? E aqui dá um return elemento. A fila, então, ela como a pilha, ela tem essas regrinhas. A pilha, acredito que ela é mais fácil de ser manipulada que a fila, mas a fila ainda é um pouco mais fácil do que a lista, tá bem? Então, você vai analisar qual é a sua estrutura de dados mais adequada para o seu problema e assim poder implementar. Onde a gente pode implementar, por exemplo, a fila, né? A fila, muitas vezes, quando você tem algumas requisições que tem ordem de chamada, né? Vamos supor que você está criando um aplicativo que recebe algumas requisições. E essas requisições não têm prioridade, são por ordem de chegada de requisições. Então, a fila seria o mais apropriado. Eu quero que você saiba também que essas estruturas de dados, elas podem ser utilizadas ponteiros e é o mais adequado, tá bem? Porque a gente faz essa alocação ali mais dinâmica, a gente pode ter uma lista com valor sem ser pré-determinado, mas também a gente pode utilizar a parte de vetores, tá bem? Essa parte de vetores, então, a gente faz essa manipulação com eles, no entanto, a gente define um valor, que foi o caso apresentado da fila, tá? Eu quis trazer um exemplo com vetor para que você, então, saiba que também é possível manipular. No entanto, aconselha-se, se você não souber o número de quantidade de dados que você vai ter, que você manipule principalmente com o malloc, que é a função dinâmica.
Nós vamos continuar, então, a implementação da nossa situação problema. A gente está trabalhando com uma lista, o nosso cliente, então, pediu que você fizesse um programa que inserisse os elementos deles na lista, né? Então, os seus produtos na lista de acordo com o código. Você já fez, então, um inserir no início. Agora, a gente vai fazer mais um inserir. Vamos, então, ao meu computador. Tá bem? Então, eu vou utilizar o mesmo programa que eu estava utilizando anteriormente, tá? Ele está aqui. A gente fez o print lista e fizemos também o insere no início. Qual que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai fazer o insere, tá? No fim. Então, eu vou vir aqui e fazer o insere no fim. Novamente, eu vou passar a minha struct, minha referência e o meu dado que eu vou querer inserir. Se eu estou inserindo um dado, o que eu vou fazer? Eu vou, obviamente, alocar memória para ele. Eu vou copiar aqui para a gente ganhar um pouco de tempo, porque eu vou utilizar o mesmo nome, a mesma estrutura, tá? Por quê? É o mesmo nó. Então, não tem porquê eu criar outro tipo. Então, a gente aloca a memória aqui. Tá bem? Alocamos a memória. Agora, eu vou mostrar que a gente vai pegar e o nosso nó criado, ele vai receber, então, um nosso início de referência. Então, ele vai ser um struct nó último. Ele vai receber o meu valor de início ref, tá? Por quê? Porque aí a gente vai ter ele apontando para esse início de referência. A gente vai... lembrando que esse início ref é o meu valor inicial da minha lista. Então, é o meu primeiro ponteiro que mostra o primeiro nó. Então, eu vou ter que percorrer esse valor, tá bem? Mas, então, a gente declarou esse nó. Eu vou pegar aqui esse new node. Ele vai receber... new node dado vai receber, então, o valor passado por parâmetro, que é new dado, tá bem? E vou pegar esse nó e já vou apontar ele para null. Porque como eu estou inserindo no meu final da lista, eu sei que ele vai apontar para null de qualquer forma. Então, eu já estou me precavendo para que eu não esqueça dessa atribuição. Mas, obviamente, eu posso fazer isso também quando eu for apontar esse novo nó, tá bem? Agora, eu vou fazer um null, um if, tá bom? Início ref, então, aqui a gente vai fazer um início ref, ok? Igual a null. O que nós vamos ter dentro dessa condição? Que se a gente já tiver que ele vai ser o primeiro dado entrado, o que ele vai fazer? Ele já vai adicionar. Ele não vai percorrer a lista, certo? Pode ser que a nossa lista esteja vazia e ele seja o primeiro nó. Daí ele não adianta inserir no final porque ele é o único, né? Então, a gente vai fazer esse início ref e vai receber new node. Então, a gente está atribuindo que o nosso primeiro nó vai mostrar para new node, tá bem? E vai dar um return. Depois a gente já terminaria aqui. No entanto, vamos supor que na nossa lista há mais elementos. Ele não será o primeiro a ser inserido. E eu ainda quero inseri-lo no final. Então, eu tenho que fazer um while, ok? Pegar um último, que foi o nome que eu criei aqui, tá? Para um vetor, para um valor auxiliar. Next. Diferente de null. Por que diferente de null? Porque aqui eu vou percorrer ele. Eu vou percorrer a minha lista. Então, aqui, diferente de null. Ok? O que eu vou colocar dentro do while? Eu vou colocar, então, o meu passo a passo, tá? Então, o último vai receber o último mais próximo. Tá bem? Não é proxy, perdão, é next, senão vai dar errado. E o último next vai receber
new node. Por que a gente passa new node? Porque a gente precisa saber qual é o próximo nó, tá? A gente precisa dessa atribuição. E aí nós daríamos um return. Vou recapitular o que eu fiz aqui com você, tá bem? Até o momento. Então, a gente adicionou aqui, a gente está criando um insere no final. Nós temos um novo nó, tá vendo? Que nós alocamos o local, que nós alocamos memória. Depois, nós criamos um valor auxiliar, e esse valor auxiliar vai receber o primeiro ponteiro de referência. E, obviamente, nós já estamos adicionando a esse nó criado os valores de dado e o do next. Por que a gente adicionou next aqui igual a null? Porque como nós vamos inserir no final, nós já sabemos que ele vai apontar para nulo. Não tem outra opção, tá bem? É a única, ele não tem outro dado próximo que a gente deveria conhecer. Como ele já vai apontar para null, eu já fiz essa declaração. Aí, após essa declaração, eu faço uma conferência. Eu vou analisar, então, se o meu elemento ele é o primeiro da lista. Se ele for, ele vai entrar nesse if, tá? Por quê? Porque esse início ref, que é o meu ponteiro que mostra o primeiro elemento, tá apontando que o meu primeiro elemento é null. Então, ele vai ser o primeiro. Aí, eu vou adicionar que início de referência vai ser igual a um nó criado. Eu preciso setar o próximo do nó criado? Não, porque eu já setei aqui em cima, ó. Já tá setado. E ele já vai dar um return. Caso ele não for, eu vou percorrer, então, a minha lista, tá vendo? Percorrendo a minha lista, então, eu tenho o quê? Eu tenho que olhar, né, se o próximo vai ser null. Isso vai mostrar que quando o próximo for igual a null, eu já posso, então, adicioná-lo lá. Então, eu vou fazer o next até conseguir chegar ali a null e, obviamente, retornar o valor. Aqui eu vou dar um insere no final, tá bem? Então, eu vou dar um insere no fim. Repare que esse insere fim, ele está vindo antes desse insere início. E o que vai acontecer? Ele vai, então, mostrar primeiro esse. No entanto, como eu vou inserir no início, vai ficar 7, 6. Eu vou compilar, então, pra gente ver se vai ter algum erro. Teve algum erro, deixa eu analisar o que pode ter sido. Tá bem? Só um minuto. Vamos lá. Struct node. Tá? Será que o... Deixa eu ver se é a... Ainda é aqui, então não era este erro. Vamos ver se tá alguma coisa escrito errada. Último igual início ref. Deixa eu ver se tem algum erro. Às vezes tá algum erro acima, né? Tá igual, só um momento. Eu tenho esse código feito e eu vou disponibilizar para vocês, obviamente, tá? Eu vou abri-lo aqui pra gente não perder tempo para você ver como é o funcionamento da lista. Só comentando algo que é importante, tá? Você que talvez nunca programou ou que está começando a programar agora, você vai ver que erros acontecem, tá? Geralmente, não somente erros mais simples, como no caso de um ponto e vírgula, tá? Mas erros, às vezes, de lógica, mesmo que comprometem o valor. Aí nós temos que, obviamente, compreender o que está sendo feito, tá? Deixa eu só diminuir aqui e dar um Ctrl Z para eu ver o que eu deletei. Então, a gente tem que analisar. E pode levar tempo, tá? Como a gente está trabalhando com alguns tipos de estrutura mais complexas, que são essas estruturas de dados, é mais fácil que ocorra um erro, tá? Então, eu vou copiar aqui, eu tenho certeza que esse código funciona. Eu vou disponibilizá-lo para você. Aqui, tá vendo que ele criou o 7 e o 6? Vamos ver a ordem que ele foi criado. Aqui, então, primeiro eu insiro o 6. Só que eu insiro no fim, mas ele será o meu primeiro elemento. No entanto, depois eu insiro no início, tá bem? E no início aqui, então, eu vou colocar esse elemento 7 antes do 6, tá bem? Então, a gente tem essa diferença. Eu vou colocar mais um insere no início. Opa, perdão, eu bloqueei o computador. Insere início.
insere fim para a gente analisar mais. Ó, então, reparem que eu vou ter a minha sequência 7, 7, 6 e 4. Tá? Ó, 1, 7, 6 e 4. Porque não importa a sequência que eu vou inserir aqui toda hora, tá? Por quê? Porque muitas vezes eu insiro no fim, então por mais que eu insira ele primeiro, ele acaba indo pro fim da lista, visto que eu insiro outros elementos primeiro. Como eu disse, eu vou disponibilizar este código para você, tá? Então não se preocupe, você vai ter acesso a ele. E depois eu vou pedir para que você complemente os outros, para você treinar também, tá? Obviamente, eu vou passar os 2 códigos, tanto com os comandos dentro de cada função, como sem também. Então, depois você os complementa para que você tenha, então, análise se você conseguiu compreender ou não essa matéria. A gente vai ver agora, então, uma implementação de uma fila. Até agora, nós tratamos de implementação de lista. A fila, então, tem um passo a passo diferente, né? Vamos ao meu computador novamente. Aqui está o meu exemplo anterior. Eu vou finalizar ele, tá? Deixa eu dar um command. Deixa eu apagar aqui ele. Você salve, tá? Em outra pasta. Eu vou pegar o exemplo já pronto, pois ele é grande também, mas eu quero que eu vou explicar o passo a passo dele, e assim a gente vai conseguir compreender, e depois eu vou rodar com alguns exemplos para que você, então, veja o funcionamento dele. Vamos lá. Aqui, então, a gente tem um main, tá? Eu estou definindo meu struct fila. E onde está o meu struct fila? Aqui no início. Reparem que eu não tenho somente uma struct. Esse exemplo é bem interessante porque eu trago diversos structs que se conversam. Então, eu tenho uma struct chamada nó, que obviamente é onde eu vou inserir o meu próximo, tá? E também a minha chave. Aqui, então, é onde eu vou setar os meus valores da fila, o início e o fim. Por quê? Porque eu tenho que saber que eu vou retirar o meu elemento do início e vou inserir o meu elemento no fim. Então, também é importante. Eu tenho mais uma struct aqui que vai fazer, então, essa parte... esse daqui não é struct, essa daqui é a parte, já é uma funcionalidade. O que essa new node faz? Ela vai criar um novo nó, tá? Então, ela cria um novo nó a partir de um valor passado. Então, ela aloca na memória, importantíssimo, toda vez que for criar um nó para qualquer tipo de estruturas, seja pilha, lista ou fila, nós temos que completar o valor da chave, tá bem? Com o valor passado, e o próximo, null. E vamos dar um retorno no nosso nó criado. Temos o inicia fila. O inicia fila, então, é para setar quais são os valores, tá bem? Então, nós vamos criar o nosso nó e vamos setar que tanto início e fim é nulo. Isso mostra o quê? Que a nossa fila é vazia. Temos o void insere também, tá? Que no caso, nós vamos passar a fila e também uma chave e vamos inserir o nó. Aonde que nós inserimos? Quando trata-se de fila, sempre no final. Então, reparem que eu vou criar um novo nó aqui, eu não estou alocando a memória aqui porque eu chamo essa função, ó. Então, eu vou chamar essa função, vai dar um jump para cá e eu já vou setar os valores. Setei os valores, já criei o meu nó, já aloquei memória, o que eu vou fazer? Eu vou analisar. O meu que aponta para o fim é igual a nulo? Se for, eu já adiciono os valores. Se não for, eu vou dar um próximo, tá? E assim, então, eu inicio eu insiro na minha fila. Após isso, eu tenho a remoção dela. A remoção da fila, então, a gente tem que ver se Q é igual a início, igual a nulo. Daí a gente vai ver se a fila está vazia. Se tiver, a gente vai retornar zero. Se não tiver, a gente vai, então, pegar ela no início, ok? E vai fazer Q início recebe Q próximo. Por quê? Porque a gente vai remover do início da fila. Então, a gente vai ter que passar esse valor de início que ele aponte para o próximo nó. Então, se Q início for igual a nulo, a gente
Coloca que fim igual a nu também, porque vai mostrar que a nossa fila já tinha 2 nós. E aí, como eu retirei o primeiro, fica somente os 2, tá bem? E aqui, o free temp é interessante porque a gente desaloca a memória mesmo. A gente limpa aquela parte e deixa ela livre para outras implementações, outras alocações de memória. Aqui, então, eu vou fazer o teste com você, tá bem? Eu vou fazer aqui o insere, o remove. Repara, então, que eu estou inserindo o 10 e o 20. Depois eu venho e removo da fila. Qual que vai sair? Se entrou o 10 primeiro, vai sair o 10, depois o 20. Então, aqui minha pilha estaria vazia. Eu vou inserir o 30, tá? O 40 e o 50. E depois eu vou retirar. Então, ele vai remover o 30. Aí eu ficaria somente com 40 e 50 na fila. Por que eu estou fazendo essa leitura para você? Porque eu vou mostrar qual é o elemento de início e qual é o elemento fim, tá? Então, eu vou compilar. Reparem aqui, então, que ele escreveu que o meu elemento início é 40 e meu elemento fim é 50. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou, então, remover menos elementos. O que vai acontecer? Eu vou ter o meu elemento 10 como primeiro, 20 segundo e o último 50. No entanto, eu vou remover um, tá? Então, o meu início da lista vai ser o meu elemento 20. Tá bem? Então, reparem que como o elemento 10 ele foi retirado, o que acontece? Eu, então, faço essa troca, tá? Então, a gente tem essa troca aqui e meu fila fim é retirado. Eu vou remover todos os elementos para a gente fazer um teste. Então, eu inseri 2 e removi 2. Vamos ver o que ele me gera. Tá? Ele não vai gerar nada, tá vendo? Ele não conseguiu achar nada. Eu não coloquei nenhuma mensagem para nu, então ele não vai ter nenhum tipo de valor ali alocado, tá bem? Então, essa foi a nossa implementação de fila, utilizando o quê? Utilizando a parte de nó, tá? Então, nós estamos utilizando aqui ponteiros e não vetores. Você deve ter notado que a gente utilizou, então, a lista, né, que foi o nosso primeiro exemplo feito, que no caso ele era mais difícil, ele tinha todas aquelas inserções. No entanto, tanto a lista quanto a fila, elas compartilham da mesma ideia. Eu sempre tenho que cuidar do meu nó, para setar todos os valores, principalmente o próximo, tá bem? Então, por mais que a regra de um e de outro mude, na essência eles são muito parecidos, visto que eu posso ter um erro bobo ali por não setar o valor. Toda vez que eu crio um nó, eu tenho que, obviamente, fazer a alocação de memória. Então, apesar das regras serem diferentes uma para outra, a essência do problema é a mesma, visto que eu tenho nós que se interligam e eu tenho que mostrar qual é o próximo. Vamos agora analisar um exercício, então, vamos ao quadro. Uma pilha é uma estrutura do tipo LIFO, onde o primeiro elemento a ser inserido é o primeiro elemento a ser retirado. As filas são estruturas de dados do tipo FIFO, adiciona-se itens no fim e remove-se do início. As principais funções da fila são push e pop. Eu vou deixar uns 2 minutinhos para você pensar e daqui a pouco eu volto, então, para analisar se você respondeu corretamente.
Vamos então ao quadro responder as questões que eu tinha deixado. Uma pilha é uma estrutura de dados do tipo LIFO, onde o primeiro elemento a ser inserido será o primeiro a ser retirado, tá? Isso é falso, porque ele é o último elemento a ser inserido, será o primeiro a ser retirado, tá bem? Então, essa é falsa. As filas serão estruturas do tipo FIFO, adiciona-se o item no fim, remove-se do início, certo? E as principais funções da fila são push e pop. Geralmente a gente utiliza esse nome para a pilha, então a gente poderia considerar esse falso, tá? Então essa foi a solução do meu exercício proposto. Vamos então recapitular o que vimos na aula de hoje. Na aula de hoje nós vimos algumas estruturas de dados, que são a lista, a pilha e a fila. A lista é então a estrutura de dados um pouco mais complexa, visto que eu posso inserir e retirar os elementos de qualquer lugar dela, tá? A pilha ela já tem uma regra, eu insiro o elemento no topo da pilha e retiro do topo da pilha. Já a fila, eu insiro no final dela e retiro do começo, tá bem? Então essas são as características. O que mais vimos na aula de hoje? Vimos que toda vez que nós alocamos um nó, é importante alocar sua memória. Então, se você vai inserir um elemento na pilha, na fila ou na lista, é importante alocar memória para ele, tá bem? É importante também atualizar os seus ponteiros, principalmente o nosso ponteiro de próximo, porque nós temos que mostrar qual será o próximo elemento. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Além da aula de hoje, nós vimos algoritmos, fluxogramas, pseudocódigos, vimos também a parte de variáveis e da linguagem C. Aprendemos a parte de if, né, de condição, de loop, que é muito importante para qualquer programa. Você já deve ter reparado ao longo da matéria, né, que a gente sempre utiliza um if, sempre utiliza um while ou um for. Aprendemos também a parte de matriz e de vetores, que são variáveis que armazenam vários elementos, só que do mesmo tipo, diferente da struct, que ela faz então o armazenamento de vários elementos de tipos diferentes. Isso foram as structs que a gente utiliza principalmente para declarar essas estruturas de dados da aula de hoje. A gente aprendeu também que a melhor forma de programação é nós dividirmos o nosso problema em subproblemas e criarmos funções. E além das funções, vimos a parte de recursividade, que é uma função que chama ela mesma, tá bem? Essa então foi a nossa matéria de algoritmos e programação estruturada. Eu fico por aqui, espero que você tenha aproveitado, aprendido muito com a matéria e até uma próxima.
Hum.